com o conhecimento, mas a sabedoria veio falar comigo e ela me disse: mas porventura não canta a sabedoria e a inteligência? E conversando, nós podemos entrar no mundo espiritual e conversar com qualquer pessoa, e conversando, Deus começa a falar da seguinte maneira: olha, sai nas ruas, nas aldeias, nos bosques, nos altos do monte, e começa a convidar, dizendo: olha, quem é simples, venha para mim. E aqueles que têm falta de empreendimento, venha, porque já preparei a minha mesa, misturei o meu vinho, e as minhas convidadas andam pelas encruzilhadas da rua, dizendo: venha e beber de graça do poder e autoridade do conhecimento do Espírito de Deus. Não é o ministro nem o profeta que está convidando, é a excelência de Deus, mostrando para nós que todas as coisas é possível perante aos nossos olhos, quando nós buscamos conhecimento de entender o que é poder de Deus, autoridade, profecia. Nós começamos a andar fora dos nossos limites e viver no limite da autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós estamos no culto profético, não é culto de ensinamento, mas a grande diferença entre nós dizer assim: eu tive um sonho, a grande diferença entre nós dizer eu tive uma visão, a grande diferença entre nós falar assim: eu passei uma revelação, a diferença entre vários tipos de dom, mas o dom que nós estamos aqui hoje para entender, irmãos, que o dom de profecias está no interior do seu espírito ligado, no interior do seu coração, e a sua boca se move, as palavras se saem, e o próprio Criador faz cumprir, porque você abre o céu nesse momento para que todas as coisas aconteçam. A Bíblia diz que ele já preparou a sua mesa, já misturou o seu vinho. E quando nos andamos e encontramos com o Criador, quando ele fala assim: passamos o ano na nossa imagem e semelhança, nós podemos entender e começa a fazer uma viagem e entrar no mundo espiritual. E quando nós entramos no mundo espiritual, nós andamos à direção de uma luz em que os nossos olhos completamente não podem completamente nem sequer revelar no interior da humanidade. Mas nós podemos fazer algo diferente. Esse algo diferente nós podemos entender e falar sobre submissão da autoridade, e aí falar também sobre a diferença entre ser a imagem e semelhança e a diferença entre servir a quem construiu a sua imagem e semelhança. Não estamos falando de quem vai servir a quem criou a sua imagem e semelhança, estamos falando para quem é a semelhança do Deus vivo. Peraí, eu sou a semelhança do meu Criador, e como semelhança de um Deus em cujo poder e autoridade não pode perante a minha face, eu tenho conhecimento de que eu tenho sabedoria sobre todas as coisas na face da terra. Olhamos de um lado para o outro e vemos em que se levanta, se tem uma mulher pela manhã, e ela junta as folhas do seu quintal. E ao juntar as folhas do seu quintal, o que ela faz? Ela começa ali completamente aquelas folhas. E de repente aquelas folhas se viram cinza. E de repente aquela cinza começa a se virar de um lado para o outro, porque o vento veio e se assoprou. E começo eu a andar no mundo espiritual e entender que aquela cinza vai de um lado para o outro, e nem sequer mais aquela cinza se foge perante a face dos meus olhos, e eu começo a caminhar no mundo espiritual e andar perante aquele que me viu. E começo a entender que o Espírito Santo de Deus está me dizendo algo que nem um ser humano da face da terra, nem o mais sábio rei Salomão vai poder me dizer no interior do meu espírito, porque eu estou viajando em algo diferente. O vento veio, assoprou-se assim, e a cinza se sumiu completamente de um lado para o outro, e não mais se contornou perante aos meus olhos. Todos aqueles, tudo que se passa perante os meus olhos se assopra-se o vento, segundo determinação e autoridade que foi posto no meu espírito, e todas as lutas e as barreiras se passam de um jeito em que eu não consigo mais ver perante os meus olhos. E amanhã o sol nasce além das colinas e eu me levanto como herdeiro do trono de glória. Sabe por quê? Muita gente dizendo: eu estou fraco,
chegamos a filhos, nós encontramos alguém assentado sobre o alto e sublime trono, alguém que está acima das estrelas, alguém que está acima das estrelas. Aí nós nos centramos e conhecemos no caminho da escola um homem chamado Pedro, um grande professor, que não teve o conhecimento das letras das escolas dos homens da terra. Encontramos um homem que não teve sequer alguém que ensinasse ele, sequer ler as mensagens que foi posto perante aos seus olhos, mas um homem em que entendeu o que é ser a imagem e semelhança, que é ser aparente, que é ser próximo, que é ser íntimo do que é agora. Quando falamos de intimidade, falamos de alguém que tem autoridade, que fala algo perante as olhos do seu pai. Aí vou eu conversar com Moisés. E conversando com Moisés, Moisés disse assim: olha, eu ouvi a voz do meu Criador dizendo: Moisés, a partir de agora eu não vou mais com vocês, mas eu enviarei o meu anjo para ir contigo nesta caminhada. Vamos falando de intimidade. Aleluia. E ele começa a dizer: mas aí embora, conversando com ele, na intimidade que eu tive com ele, diz: eu não vou mais com vocês. E Moisés disse outra coisa mais importante, dizendo: olha, e quando eu estava conversando com ele, ele disse: olha, eu vou destruir todo o seu povo. Sabe o que é intimidade? É quando Moisés responde para o Senhor: olha, se o Senhor que criou todo o universo não for conosco,